Olá, eu sou Lívia Bailão, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do podcast Advogando a Meu Favor. No programa de hoje eu tenho a honra de receber um amigo muito querido, o Fabrício Mota. Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você, com todos que estão nos ouvindo. Isso daí, Fabrício é professor permanente do programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás, nossa querida UFG, onde nós nos formamos, né, Fabrício? Exato. E também conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios aqui no estado de Goiás. Fabrício, uma honra ter você aqui mais uma vez, reforçando, e a gente vai conversar então sobre nada técnico, nada de direito, embora quero saber como você começou essa carreira, você que é um destaque nacional hoje na área do direito administrativo, com livros publicados, né, com teses, com temas muito interessantes, modernizando o pensamento em relação ao direito administrativo. Nós vamos falar da gente enquanto profissionais da área jurídica, enquanto aquela palavra famosa, operadores do direito, né, quem lida muito com a norma, com a racionalidade, de ter que ver um fato, ver a norma, extrair uma conclusão, tudo muito objetivo, incisivo e combativo, né? Que é próprio da natureza da atuação de uma carreira jurídica, como conselheiro, como Ministério Público, como, né, conselheiro de um Tribunal de Contas, seja no MP de Contas também, que você já atuou. Enfim, as N carreiras aí que esse universo do direito nos proporciona, né? Mas vamos começar, então, pelo começo. Como você chegou até onde você chegou, né? Tão jovem, mas isso teve um preço também, isso te custou alguma coisa, né? Então, vamos começar sobre isso. Como você chegou onde você chegou hoje como conselheiro do Tribunal de Contas dos Bom, Municípios? eu comecei jovem, né? Já tem muito tempo E e, continua, né? como a gente brinca, conservado, né? É. Mas, na leitura que você fez, são duas carreiras paralelas, né? Que eu tenho na área acadêmica, como professor do UFG, lugar em que nos formamos, como tantos outros. Nossa faculdade completou 130 anos Olha já só. de existência, uma das mais antigas e tradicionais do país, né? Eu na UFG, eu sou filho de professores aposentados, estudei lá e professor. Entrei lá como professor efetivo em 2008. E no Tribunal de Contas? No Tribunal de Contas, eu entrei no Ministério Público de Contas, foi concurso público, foi o primeiro concurso à época da carreira. Esse ramo do Ministério Público de Contas é pouco, hoje já é mais conhecido, né? Na época era ainda pouco conhecido, como um Sim. ramo assim próprio, diferente, autônomo do Ministério Público, foi o primeiro concurso lá, acho que no ano 2000. E existe a vaga no Tribunal de Contas, que é a vaga, assim como o quinto constitucional, que é escolhido dentre os integrantes da carreira do Ministério Público. Para essa vaga no Tribunal de Contas, eu Também fui existe. escolhido, exato. Então, há cerca de 5 anos, então, do cargo de procurador, fui para o cargo de conselheiro. E já são aí, né, muitos anos dedicados ao controle externo, né? Eu tenho a sorte de poder juntar esses dois campos profissionais de atuação, né? O profissional mesmo, digamos, técnico profissional, no tribunal e o acadêmico, com a mesma linha central, que é a administração pública, direito administrativo e tudo aquilo que se liga a melhorar a vida do cidadão. A melhorar e trazer mais qualidade, né, para a gestão da coisa pública, para que tudo aconteça de uma forma coerente. Fabrício, deixa eu te perguntar, você falou aí da carreira acadêmica e da carreira como controle externo, uma hora como MP de Contas, agora como conselheiro, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você acorda, assim, o seu coração bate pelo quê? Essa pergunta é difícil, né? Tananana. Aquelas que a gente arrisca perder o cargo depois, né? Não, o que eu quero dizer? Claro, você tem todas as suas responsabilidades e desempenha todas com maior zelo, diligência, mas a questão é assim, o seu deleite, você ama estar numa sala de aula, ou você, quando você está lá no seu gabinete, atuando nos seus processos, aí isso te dá aqui, assim, uma sensação, uau, tô no lugar certo. Como é que é isso dentro de você? Eu sou, acho que mais do que por formação, por natureza mesmo, eu acho que eu sou professor.
Então, eu gosto de sala de aula, de estar em sala, justamente porque ali é o humano, é a relação, é a troca, é o aluno, o professor, a conversa, né? E o professor, ele é o eterno aprendiz. Quer dizer, eu dou aula na graduação e também no mestrado, né? Chega um ponto, né? Você também, como dá cursos, aulas, a gente sabe assim, você já sabe praticamente o conteúdo todo. Você tem que se A atualizar, parte claramente. técnica, né? Mas eu nunca deixo de ser surpreendido, pelo contrário, né? Então, o professor ele só envelhece se ele quiser. Porque tem sempre um aluno com algo novo, com a dúvida nova, com uma cogitação, por mais absurda que seja, que vai te fazer refletir. Então, pergunta, eu acho que em sala de aula, a sala de aula, ela é, para quem gosta dessa relação, ela é o palco da vida do professor. Então, eu gosto, assim, o que muitas vezes me move, e sobretudo no direito, é esse papel transformador que é possível ser feito em sala de aula. Então, eu gosto muito de sala de aula. Que fantástico. Quando você me diz que os seus pais foram professores também, isso também diz muito de você, né? Sim, já criado como filho de professor, né? Sempre vendo, aquele que ajudava meu pai a corrigir provas, assim, no VOF, ele passava o gabaritinho, eu ia do lado, você né? VOF. ajudando ele a checar, né? Algo que hoje eu tento né, colocar para os meus filhos me ajudarem também. Então, é algo que é uma paixão, assim, mais do que eu ensinar, é a paixão por aprender, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Então, não é ensinar, é aprender. E você concorda, você acha, né, que aprender, estar aberto a aprender, requer de nós uma postura aberta e flexível, de não ser dono da verdade, de não cristalizar o pensamento e o conhecimento naquilo que eu acho que é de verdade, que é mesmo, e ficar aguerrido, assim, ligado àquilo? Não tem a menor dúvida. Além disso que você falou, podia tentar refletir com outro sentimento, que seria a postura de humildade. Mas humildade. É isso, é de estar sempre aberto, né? Aquele velho ditado que reza, só não muda de ideia que não tem ideia nenhuma. Perfeito. Então, assim, convicções com relação ao que eu ensino, eu tenho poucas. Eu tenho valores. Certo. Agora, convicções, acho que você coloca bem. A gente tem que estar sempre aberto a mudar. Sobretudo quando lidamos com áreas que impactam na vida das pessoas, né? Que tem esse poder de transformar. E o direito é muito dinâmico, né? A norma está lá, mas a interpretação vai mudando, o contexto social em que ela é aplicada vai mudando. E a gente tem a possibilidade de fazer isso na esfera jurídica também, né? Sim, no Brasil, então, que a gente vive em um país que é muito rico, mas é muito desigual, né? Que a nossa Constituição ela fez muitas promessas, como a gente sabe, né? Constituição cidadã. É uma sociedade livre, justa e solidária. Todos são iguais, promover o bem de todos. Então, tem muito a ser feito dentro desses espaços que a lei deixa de propósito. Então, acho que esse é um compromisso valorativo, é um compromisso ético, que pode ser perseguido de diversas formas. Sim. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que de algum tempo, né, eu fui beber aí nos conhecimentos da psicologia, então fiz uma outra graduação, me tornei psicóloga e me dediquei firmemente a esse trabalho dessa caminhada interna, né? E cunhei esse conceito, que mais que um conceito em si, é uma proposta, né? Juspsi, de a gente se ver nessa dimensão tanto racional do jus, né, do jurídico, quanto do psi, do emocional, das nossas sensações, que é algo que na minha forma de ver, eu era muito distante. E a carreira jurídica, o exercício, fazer como advogada, reforçava essa distância, porque é tudo muito aqui na razão, que é o nosso dever, a gente precisa, né, ser cartesianos, incisivos e tal, mas isso vai nos distanciando de nós mesmos, sabe, daquilo que pulsa aqui dentro, e a gente tende a resolver tudo aqui, ó, argumentando e justificando. Você sente que essa é uma dificuldade das pessoas, de uma forma geral, que estão nas carreiras jurídicas, sua, por exemplo, de racionalizar tanto a vida aqui nas relações? Eu acho que a dificuldade geral, sim, é reconhecer que é difícil lidar conosco mesmos, né? Cada um consigo mesmo. E que, naturalmente, seja qual for a área, e nós estamos falando do direito, é claro, né? Que as emoções elas nos atingem da mesma forma,
né? Medo, ira, muitas vezes. Sim. Que Tristeza. É preciso, tristeza, né? Se eu for separar emoções de sentimentos, hoje se fala muito no direito administrativo, fala assim, o direito administrativo do medo. É o título de um livro, de um grande amigo, Rodrigo Valgas, aliás, falando que muitas vezes o administrador teria um medo de decidir com medo do controle. Olha esse sentimento como medo. Sim. E que muitas vezes, para além daquela letra fria da lei, há todo um processo racional, um cognitivo, né? Há uma decisão a ser tomada que mexe com o que nós temos dentro, a área que você entende, agora trabalha, mas enfim, que não tem a menor dúvida de que é um ponto essencial. Talvez o primeiro passo seja justamente reconhecer que isso existe, talvez seja um problema, ou que tenha que conhecer até mesmo para me tornar um profissional melhor, né? Saber lidar com as minhas fragilidades, né? Reconhecer eventualmente os meus pontos fortes que tenho para isso, mas saber como lidar com essas fragilidades. Quem lida com decisões, decidir não é fácil. Decidir, né? Não é fácil, né, Fabrício? Decidir o destino de outras pessoas. Mais difícil ainda, muito difícil, né? Mandar prender, mandar soltar, divorciar, tirar a guarda de um para outro, na minha área, né? Interromper um contrato médico, determinar outro, mandar fazer uma obra, mandar assustar, mandar devolver dinheiro, então, enfim, acho que são decisões que lá dentro elas acabam repercutindo e não tem como achar que é um processo puro, né? Um processo assim, asséptico, que é técnico, não é. É um processo emocional também. E aí imagina você no seu fazer jurídico, no seu gabinete, lidando com tantas coisas, né? Assim, com impacto social altíssimo. Chega em casa, tem ali sua família, eventualmente seu cônjuge, filhos, ou que seja pais, enfim, sua família. E aí descer desse lugar, aliás, descer, não tem descer nem subir, né? Sair desse lugar e ocupar o lugar, hora de esposo, hora de filho, namorado, pai, irmão, né? Então, o quanto isso requer de nós, essa autoconsciência, para a gente poder transitar nisso bem e não sair do gabinete, mas o gabinete não sai da gente, né? Continuar exercendo o mesmo papel ou assim, tanto da família pro trabalho, quanto do trabalho para a família, né? E vejo assim, né? Pelo menos a minha percepção, a gente consegue separar o exercício desses papéis que você colocou, mas eu sou o mesmo, você é a mesma. Né? Então, assim, eu não deixo de comparar quando estou cuidando do ensino público, da qualidade de uma escola pública, do programa de alimentação escolar, do transporte público. Você não deixa de confrontar, por exemplo, com a vida, por exemplo, com a escola dos meus filhos, que acaba sendo escola particular ou com outras. Então, assim, a gente transita nesses diferentes universos, né? Vamos dizer, para usar a alegoria do giz, você veste a toga, tira a toga, mas é o mesmo, quem decide é o mesmo. Né? Tá tudo ali meio misturado, então imagino que não deixa de ter uma influência, esse meio que a gente vive, né? A família, os amigos, o meio social, no exercício jurídico. É como você fala, né? É a mesma pessoa, o que vai fazer a diferença? É a consciência dela sobre esses vários papéis que ela desempenha, né? Ora ali na profissão que exige, às vezes, uma atuação mais incisiva, mas ora aqui como mãe, como pai, enfim, como um ente, né? Um namorado, marido, cônjuge, companheiro, descer um pouco, relaxar um pouco, tá ali no outro lugar, embora a pessoa seja a mesma. E quando a gente está com consciência, tudo isso enriquece. O que eu absorvo aqui me enriquece para eu desempenhar o meu papel profissional, e lá o que eu vivencio também me ajuda, e a gente vai fazendo vai dançando essa dança, digamos assim, que é a vida. Né? Eu acho um ponto interessante, um ponto talvez mais ligado à psicologia, né? É justamente a gente conseguir diferenciar os diversos julgamentos. No direito tem julgamento. No direito eu julgo algumas questões que a lei diz que tem que julgar. Mas hoje nós estamos em um tempo mais complicado, em que as pessoas, assim, trazem os seus julgamentos morais para a função pública, muitas vezes, os seus valores que são próprios. E eu acho que isso, sobretudo na administração pública, implica nesse exercício de alteridade, humildade, reconhecer os diferentes pontos de vista. Né? Então, esse uma, vamos dizer, uma autoimposição que eu sempre me coloco, o dever de respeitar o espaço de cada um, inclusive de decidir.
né? Quem foi eleito é que tem que tomar as decisões relativas à sociedade, aos serviços públicos, etc. Nós julgamos na medida em que essas opções têm um quadro jurídico. Sim. Mas eu preciso respeitar essas opções. Eu não posso usar a força da caneta e impor as minhas opções, o que eu acho mais adequado. Eu tenho o direito de achar mais adequado enquanto cidadão, talvez enquanto julgador, mas eu tenho que respeitar o ponto de vista do outro. Fantástico. E eu acho que esse é um ponto que muitas vezes, assim, é até autoritarismo, é abuso de autoridade, se a gente for tratar, né, do ponto de vista jurídico. Mas é uma questão psicológica, né? É um autoafirmar, uma imposição, é sujeitar o outro, é dizer que eu mando. Querer ter razão. Querer ter razão, né? Te obrigar a respeitar, falar assim, é muito fácil concordar com ele, faz o que ele diz. Então, Eu diria para você que do aspecto psicoemocional, quanto mais frágil a pessoa está dentro dela, quanto com mais medo ela sente, por exemplo, quanto mais ameaçada ela se sente na autoridade dela, mais a tendência dela é de impor. E aí usa a força da caneta, a força de um cargo para fazer valer algo que é... Que ali na origem falta amor consigo mesmo, talvez faltou necessidades não atendidas, e aquele ser vai crescendo e vai se desenvolvendo sua personalidade em cima da falta. Quando ele tem o poder da caneta, ele vem em cima e vem com tudo para suprir algo que é anterior àquilo. Então, tem esse conteúdo, é assim, eu costumo falar, Fabrício, eu tenho um brocado. Não existe uma ponta solta em nós. Tudo aquilo que a gente faz, todos os cheiros que a gente sente que nos incomodam, nos agradam, aquilo que a gente come, aquilo que a gente escuta, tudo, as reações que a gente tem, elas vêm de um arcabouço aqui, de um script que eu tenho em mim, que eu sou esse script, né? Então, não duvidemos, essa postura que você está trazendo no exercício profissional, ela não é desconectada de situações que esse ser traz dentro dele, emocionais. Aí eu te pergunto, você acredita que o autoconhecimento, a gestão emocional, e aí a gente fala também saúde mental, é pauta de uma carreira jurídica? Eu não tenho a menor dúvida. E eu acho que, em termos de formação jurídica, né, que nós tivemos, que tantos têm, é um tema que não existe na formação jurídica. Não é um tema propriamente jurídico, é claro. Né? É o que eu ia te perguntar, que você está lá dentro da academia. Sim. Como é que está isso hoje? Mais além até, vou avançar um pouquinho, não na sua área psicológica, mas em outras questões, como, por exemplo, habilidades mesmo que precisamos para chegar às melhores decisões. Por exemplo, o próprio exercício de alteridade, você conseguir trabalhar coletivamente, respeitar outros pontos de vista, fazer acordos, construir soluções consensuais, evitar litigância quando desnecessárias. Então, acho que requer determinadas habilidades socioemocionais, né, que, claro, não são jurídicas, mas assim, que acho que aplicar esse conhecimento demanda isso que a gente não aprende, que a vida vai ensinando para uns, que os livros, a formação, né, para outros, mas é algo hoje essencial, e eu acho que é o tipo de profissional hoje que eu vejo sendo valorizado, né, sobretudo com o avanço da inteligência artificial em todas as áreas, é essa essência humana, é a habilidade mesmo, né, de construir coletivamente, de induzir soluções, né? Muitas vezes a resposta jurídica mais fácil está lá na lei, você consegue. Lá na lei, exatamente. Mas como é que eu vou te convencer? A adotar, a concordar comigo, a dar uma determinada solução, a envolver os diversos atores da sociedade que estão ligados àquilo ali que precisa, não é só um órgão, não é uma entidade, são vários. Então, acho que são habilidades, né? Que aí, voltando no ponto que você falou, talvez o primeiro passo seja o autoconhecimento, né? Saber, eu tenho uma dificuldade de concordar ou com a opinião de outras pessoas por alguma razão, né? Ou eu não consigo, por alguma razão, eu não consigo bancar meus pontos de vista, afirmar, enfim. Acho que se conhecer para isso, mas acho que essas habilidades hoje são essenciais, estão sendo valorizadas, né, no mundo profissional e talvez na formação jurídica também já
devam ser mais valorizadas. Precise, né, de uma atenção a isso. Falar, por exemplo, na faculdade, na graduação, sobre saúde mental, sobre habilidades socioemocionais, e o autoconhecimento é a base disso tudo. Né? Sem você estar atento a você, a por que isso te atravessa, por que você reage dessa forma, sem você estar atento a isso, você continua fazendo mais do mesmo, né? Você se considera como pai, também um pai que faz esse jogo de ponderação com seus filhos? Por que eu tô te perguntando? Porque eu tô com essa figura que você trouxe aí, alguém que tem um poder de decisão nas mãos, não necessariamente um juiz, mas um conselheiro de Tribunal de Contas e N outro, um promotor de justiça, né? Na esfera ali, o delegado de polícia, mas vem querendo ter razão, querendo uma postura totalmente não conciliatória, e vai ali impondo e querendo subjugar a situação ao que acha que é, com uma visão cristalizada, né? Querendo ter razão mesmo. Você acha que esse ser tende a, na vida familiar, doméstica, a ter essa mesma postura? Olha, de minha parte, de jeito nenhum, pelo contrário, né? Vamos ouvir os seus filhos aqui. Direito de resposta. Mas eu acho que, de forma nenhuma, pelo menos a tentativa é jamais, né? E eu acredito muito ainda no... É o poder do exemplo, né? Então não adianta nada também eu ter uma determinada postura, falar alguma coisa e fazer outra. E acho que muitas vezes, por mais que evidentemente os pais tenham o dever e direito de cuidar, de escolher os rumos, decidir pelas crianças, mas elas querem e também tem o direito só de ser ouvidas. Você pode não concordar, mas tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Até mesmo para tomar melhores decisões. Você pode não concordar, mas eu acho que precisa ser ouvida, ser acolhida, né? Falar, olha, eu entendo que você quer ficar no celular aí muito tempo jogando, eu entendo que é bom, tudo mais. Como seu pai, isso é prejudicial, então eu não vou deixar. Então, eu tento pelo menos ouvir, eu acho que é importante ouvir na voz, né? E você acha que, então, essa postura que um profissional de carreira jurídica, que a gente está conversando aqui sobre a vida pessoal, vida profissional, que se interrelacionam, a postura que eu tenho em casa com a postura que eu levo e carrego para o meu trabalho, no exercício da minha tarefa? Eu acho que sim, acho que a gente não consegue separar a personalidade, né? Porque senão eu seria um personagem, um ator, alguma coisa, né? O cara que é, em casa, super rígido, coisa, ou permissivo no trabalho, ou vice-versa. Eu, pelo menos, acho difícil conseguir separar, né? Com relação às formas de conduta, como a gente conduz o raciocínio, como você vê o outro de uma forma geral. Né? Então, se a gente entende que o outro, seja qual for o outro, né? Que eu não posso impor meus pontos de vista ao outro, pela lei eu posso, em alguns casos, impor comportamentos. Pode e devo, né? Pode e deve. Cobrar, né? Mas quando a lei determina, né? Que é justamente assim, o dever é isso, a negativa de comportamento. Você está obrigado a se comportar dessa forma. Então, eu acho que não tem como separar, né? Ou cortar no meio, assim, fatiar as diversas personalidades, porque na hora de decidir, tá lá, tá o pai, tá o amigo, tá o namorado, tá todo mundo junto com tudo na cabeça. É isso mesmo. E a vida girando, tudo ao mesmo tempo agora. Né? Sim. Então, dentro dessa integração de conceitos, né, do direito com a psicologia, é muito nessa linha de que o meu autoconhecimento vai me favorecer no exercício da minha profissão, na medida em que nós trabalhamos com a racionalidade a toda prova. E as coisas não são racionais, as nossas emoções, não adianta a gente pensar sobre elas, querer evitá-las, elas brotam. E quando elas brotam, eu tenho que ter estrutura para segurar elas em mim. Não adianta eu querer arrancar minha raiva, eu vou lidar com ela, eu vou administrá-la, eu vou percebê-la, eu vou não me julgar porque eu estou sentindo. E claro, não vou sair desferindo golpes e sendo violenta, nada disso. Mas eu vou lidar com aquilo, porque a sensação brota, ela é divina, as emoções são divinas em nós, elas vêm, né? Foi feita assim a máquina. A máquina humana. Mas, então, o manejo, né? Eu fico pensando assim, hoje, no nosso dia a dia, você sente que as pessoas estão
tendo essa consciência de lidar com as suas emoções, ou elas estão explosivas, ou elas estão agressivas, ou elas estão, sabe, assim, ou não, tem muitas pessoas conscientes que fazem que têm essas habilidades socioemocionais que você se referiu e que são conscienciosas. Como que você vivencia o universo que você atua hoje? Olha, é difícil assim a gente generalizar, mas eu penso que se nós pensarmos em carreiras jurídicas, por exemplo, né, em alguém que, por exemplo, passa um concurso para promotor, para juiz, com 20 e poucos, 20 e muitos anos de idade, foi o meu caso, era o caso de tantos, né, muito novo, né, com todo o conhecimento jurídico ali, do concurso, do estudo, etc., mas com essa parte socioemocional, vou chamar assim, ainda, vamos dizer, à prova, até mesmo por esse percurso. Carente, né? Carente, novo, né? Faltando vida ali, experiência, história, habilidade, né? Faltando jogo de cintura. Então, assim, em situações como essa, para mim, é claro, a gente vê muito, acho que fica muito clara essa falta. Né? Então, essa pessoa do nada virou uma autoridade, está ali com um poder na mão de decidir o destino de pessoas, né? Uma pessoa que vai decidir, por exemplo, se um filho vai ficar com o pai ou com a mãe e não tem uma boa experiência ainda, uma grande experiência com relações de família, tem lá os seus problemas, seus traumas de família, que muitos têm, enfim. Então, não se cuida muito, acho, com essa parte, né? E aí vem, talvez, acho que o próprio, não vou nem chamar de ignorância, ou talvez corporativismo, ou os dois, que vem das próprias carreiras ou instituições, né? E me incluo em todas elas, de não valorizar isso, eu acho. A gente vê nos cursos de formação, por exemplo, né? De magistrados, de membro do Ministério Público, controle externo, outros, enfim, as grandes carreiras. Como que eu tenho esse acompanhamento, assim, socioemocional, né? Eu, quando participei de comissão de concurso, presidindo, inclusive, a gente vê só aqueles testes psicológicos, né? Rochar, uma coisa ou outra, tal, porque, assim, eles se destinam mais, né? Você pode me corrigir, obviamente, que é a área, mas, assim, identificar determinadas características negativas que impediram o professor de afastar do que a identificar uma ou outra que possa ou deva ser trabalhada durante o exercício da função. Até porque o trabalho é pessoal e é de cada um com o tempo, vai ser desenvolvido com o tempo, né? Então, eu acho, assim, quanto à pergunta como está o ambiente, se a gente partir do começo, acho que não tem uma valorização para isso, né? Nas carreiras jurídicas em geral. As próprias carreiras não se dão... não dão a importância devida. Vão dar lá na frente, né? Quando você tem o estresse, o burnout, quem está com excesso de trabalho, com essas crises de ansiedade, por isso, por aquilo, aí se dá atenção. A gama de atestados, né? Enfim, e muitas vezes, assim, é uma inconsciência, né? Não se percebe que a pessoa está ruim, alguns acham, está com atestado que não quer trabalhar, tem isso mesmo, né? Que a gente sabe, mas tem realmente, né? Tem funções submetidas a muito estresse, né? E que acho que essa autoconsciência, talvez no universo que a gente vive, que a gente frequenta, assim, de tribunais, de uma, digamos assim, de um certo setor social, até de um poder aquisitivo médio, alto, talvez se tenha hoje um ambiente mais propício a isso, a buscar, a própria pessoa buscar, perceber a importância. Talvez dependa também da idade. Eu lamento que as próprias carreiras não façam esse acompanhamento, não tenham um programa para isso. E a universidade, né? A própria academia também não tem isso como um foco, né? O que eu percebo, você está falando que você está ali, né? Dentro da academia, mas ainda acho que tem muito para se trabalhar, né? Todas as carreiras, como você mesmo disse, a própria academia, ainda tem um estigma, ainda tem assim, faz terapia, né? Apesar de que a gente vê com o movimento da pandemia, isso mudou bastante, né? Isso é real. Mas ainda assim, tem um estigma, não, eu incentivo os outros, mas não, eu não preciso, né? Os outros têm que fazer, não, mas eu dou conta. Né? E nós temos, assim, na própria universidade, né? A UFG é uma universidade pública, como todos sabem, pública, gratuita, de qualidade, né? Que tem a maioria de seus estudantes de baixa renda. É um perfil que vem mudando muito ao longo do tempo. Eu sou prova viva, nós somos da mesma geração, da mudança desse perfil desde a época que eu era estudante até hoje, que eu sou professor, e que a gente vê isso até de forma mais clara.
e que, assim, a universidade precisa... A universidade tem lá a sua estrutura, né, de apoio psicológico, estudante que procura, né, etc. Mas que a gente vê, justamente em razão desse perfil, né, que é um perfil hoje do público de... Né, a maioria dos alunos são alunos de baixa renda. Sim. Na pandemia isso ficou claríssimo, a universidade tem vários estudos que mostram, e é bom que seja assim. Mas talvez, justamente por isso, essa parte também precisa ser reforçada. Mais incentivada, então, né? Eu acho. Eu estou lidando com um aluno, né, isso eu estou falando do ensino superior, já do elite. Sim. Né? Eu estou lidando com um aluno, por exemplo, que trabalha 8 horas, que depois pega um ônibus e que vai fazer o curso de Direito. Na escola pública, nós temos um aluno lá que é vítima de violência doméstica, né? O que vai para a escola só para comer, que precisa da merenda. Como está a cabecinha ali dele? Sim. Né? Não só no aprendizado, mas no psicológico disso tudo. Como é que ele vai lidar com um colega do lado, né? Então, assim, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande investir nessa área, né? Por isso que nós estamos com tantas políticas públicas agora, exigindo lá o profissional de psicologia na rede escolar, que tem a rede de assistência para isso. É um direito do estudante. E que a gente tem que, da nossa parte, garantir que esse direito seja cumprido. E reconhecer essa importância. Perfeito. Bom, hoje é uma das minhas bandeiras, né? Então... Já tem lei, nós temos que cumprir. Essa questão, da saúde mental e com essa questão, né, das carreiras jurídicas com maior força, porque é o mundo que eu venho dele, que eu trago comigo no meu coração também, né? No meu fazer. Você comentou sobre o direito administrativo do medo, né? Até título de um livro... de um amigo seu. Me fala mais sobre... Me chamou muita atenção, né? Adoro, porque isso é bem Juspsi. E me fala mais sobre isso e também trazendo, assim, o que você vê como o maior desafio do direito administrativo hoje, que é a sua grande área, né? Assim, nessa minha área que é do controle, esse livro, já vou fazer propaganda, né? Que é o livro do professor Rodrigo Valgas, um grande amigo, muito querido, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo hoje. Certo. E eu brinco com ele, nós estamos no ambiente informal, falei para ele que eu vou escrever o Direito Administrativo da Coragem, para a gente sair em turnê no medo e a coragem. Adorei, Fabrício. Mas nesse livro, e eu participei, como eu disse, da banca dele, então conheço bem, ele elencou diversos casos em que houve um excesso do controle da administração pública, seja o Ministério Público, dos Tribunais de Contas, certo, com relação a determinados atos da administração pública, de gestores públicos, o que veio a gerar, um tempo atrás, um relativo fenômeno, começou a ser chamado de apagão das canetas, que seria, né, o gestor tem o medo de decidir, de tomar uma atitude... Porque tem medo do controle. Exato, tem medo do controle depois, aí muitos estavam falando que preferiam não decidir, né? Então, ele coloca esse momento de uma forma muito interessante e institucional, mas, enfim, eu acho que é um fenômeno importante, que eu vejo como esse exercício, voltando lá na primeira pergunta, que é da alteridade, né, por parte do controle. Porque o medo, eu vejo como o medo como uma emoção. Eu falo, olha, o gestor ele pode ter medo, ele pode ter lá o medo como pessoa, como ele pode ter medo, como eu tenho medo de cobras, de alguma coisa, de ladrão, ele pode ter medo, qualquer um pode ter medo, né? Mas no exercício da sua função, ele pode ter medo ali. Eu brincava também, a gente dava palestras juntos às vezes, né? Lembrando lá do Capitão Nascimento, lá do filme do Tropa de Elite, eu falava, olha, quem tem medo, pede para sair. Porque, assim, na verdade, hoje, para quem exerce função pública, você pode ter, né, internamente, psiquicamente, os seus medos. Mas você tem o dever de decidir. Gestor, existe dever de decidir. E aí a gente chega, talvez, na questão da racionalidade, como falou, e nesse diálogo com o controle. Porque hoje, nesse diálogo, o que me importa? É saber como ele chegou àquela decisão. Então, eu tenho que respeitar a sua decisão. Desde e te chamar para o diálogo. Né? Exato. Né? Exato. Eu posso ter aí, eu acho que é a lição de humildade, alteridade do controle, eu tenho o meu ponto de vista. Eu posso achar, por exemplo, falando bem de forma leiga, descompromissada, sem relação nenhuma com qualquer situação concreta. Né? Eu posso achar que o melhor é que o poder público compre vaga em creche para a população, ao invés de construir novas creches. Eu posso, talvez, achar isso, não é meu caso, eu posso achar isso como controlador, mas eu não posso obrigar,
Sim. o prefeito, o gestor, a tomar essa minha atitude. Se ele decidiu de forma contrária, eu tenho lá dentro de mim, não, que presta só ensino privado, o público é sempre ruim, eu tenho que ver o caminho dele. Como que ele chegou a essa decisão? Isso eu posso exigir dele. Me mostra aqui, então. Sim. Como que você avaliou as alternativas, pesou, e não estamos falando só de dinheiro, né, de recurso, que é mais barato, Sim. porque em serviço público, em saúde, em educação, assistência social, a gente fala em gerar valor público. Muitas vezes é mais caro, não importa, o Estado existe para isso. Então, eu estou caminhando junto com ele, eu tenho que avaliar esse caminho, alinhar os atores no cenário. Eu tenho que chamar e dizer aqui, olha, prefeito, o seguinte, na minha visão, em princípio, a melhor alternativa é essa, é você comprar vaga em creche ao invés de construir novas. Então, eu quero que você me convença do contrário, me mostre aqui o porquê. E eu tenho que pôr as cartas na mesa ali, alinhar no cenário. Então, vejam aí a questão, né, a gente afastando essa questão do medo, como você falou, da motivação, da racionalidade, do chegar à decisão, de entender como foram construídas essas alternativas, como se optou por uma ou por outra saída. Então, eu acho que assim, da parte ou para o controle, que eu esperar de quem controla, é um ato de humildade, ou se fala em deferência, e é uma obrigação, não é favor nenhum. Nossa, é uma obrigação, acho que o direito não impõe isso. É uma obrigação. E isso talvez, aí já a sua parte, isso talvez mexe com nossos conteúdos internos, né? Quer dizer, vou abrir mão das minhas convicções. Não tem dúvida. Né? Eu vou me deixar ser convencido. Eu vou ter que respeitar uma opção que a lei deu a quem escolhe, não sou eu que escolho. Se eu quiser decidir, eu vou me candidatar a prefeito, então. E conter, né? Autocontenção, eu tenho que me conter. Falou, nossa, isso é um absurdo, mas eu tenho que me conter, né? Exatamente. Como eu não porque é o posso exercício do outro. É autocontenção, é até reconhecer os seus limites, né? Se autoconhecer. Eu costumo dizer que quanto mais saudável a gente é, menos certezas a gente tem. Isso do ponto de vista psicoemocional. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais saudável, emocionalmente saudável eu estou, mais perguntas eu faço e menos certezas eu tenho. Deixa eu ouvir melhor. Deixa eu tentar entender o que é isso. Deixa eu perceber de onde vem. Então quer dizer que... então o outro também tem direito ao posicionamento dele tanto quanto eu tenho. Então, isso do ponto de vista psicoemocional, do psi. Mas se a gente for levar para o jus, né, que é o que você está trazendo, se aplica totalmente também. Então, quanto mais centrado nele ele tá, olha só, que não é egoísmo e nem uma postura inflexível, mas quanto mais autoconhecimento ele tem dele mesmo, enquanto ser, enquanto motivações e reações para ele, mais ele vai ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o ex-adverso. O tutelado, o investigado, quem ele é envolvido ali na demanda, na atividade. Sim. Eu acho que a educação, nós estamos uma rede que cuida muito de educação. Exatamente. Né? Traz assim, exemplos muito claros disso, dos diferentes pontos de vista de atores que a gente tem que considerar antes de uma decisão. Então, se eu tenho um problema na escola pública, eu tenho percepções ali muito diferentes. Primeiro, é claro, do aluno que está lá, mas muitas vezes subindo um pouquinho a abordagem, mas eu tenho problema, né, o ponto de vista do professor, do diretor da escola, do secretário de educação. Eu estou aqui em Goiânia, olhando um processo, eu estou fora do que está acontecendo lá, é muito fácil, muitas vezes. Eu olhar depois de um mês um processo, olha lá, ele tinha que ter comprado isso, estava faltando isso na escola. E na hora? Né? A pandemia trouxe isso de forma muito clara. Né? A opção ali na hora, preço flutuando, que você tinha que decidir. Então, acho que conhecer os problemas do outro, que lida, né? São relações muito complexas, né? Então, eu que controlo, eu preciso conhecer a realidade lá do gestor. Eu não enfrento os problemas dele. Os meus são diferentes. Você sabe que eu costumo dizer assim, todo auditor de controle externo, e aí envolve os auditores, conselheiros, tinham que ter uma experiência como gestor. Tinha, também acho. E todo auditor do fisco tinha que ter uma experiência como empresário. Eu acho. Para sentar do outro lado e ver como é que naquela outra, né? Como que é difícil você seguir a lei, como tem formalidade. E vice-versa, os empresários conhecerem também a posição de um fiscal.
E o gestor também é a posição de um auditor. Eu acho que para quem controla, você tinha que ter uma experiência mesmo, como passar um mês lá vendo as dificuldades do porque gestor. Isso enriquece demais, né? Então, assim, a gente trocar de lado. E o que isso tem a ver, por exemplo, com o JusPsi? Tem tudo, porque quanto mais eu vou me experienciando e dando chance para mim e me percebendo, porque a pessoa pode ter essa experiência de um lugar também de pôr um véu nos olhos, eu não quero ver, estou aqui para cumprir, sei lá, cumprir tabela, porque fui mandado. Mas não, se a pessoa quiser ver e ampliar a visão de forma intencional e consciente, ela consegue ampliar. Quando ela amplia a visão sobre ela e o que ela sente, o que ela percebe, é instantâneo. Ela também amplia a visão sobre o problema que ela enfrenta aqui, sobre a função que ela exerce e por aí vai. Por isso que eu te perguntei, como pai, como profissional, porque não tem como. Tem questões muito difíceis, né, Lívia? Eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, um juiz, foi nosso professor, posso estar o professor Leonardo Buissa, meu colega hoje, sim, queridíssimo. Sim. Ele fala com o juiz, ele fala Sim, assim, brincando, falou, o juiz, quando vê a cara do paciente, acabou. Aquela história assim, chega um medicamento de alto custo, um tratamento, que chega lá no plantão, o juiz tem que decidir na hora. É meio poder de vida e morte na mão dele, né? Aí brincava isso, falando, pense na dificuldade você tá lá e tendo que decidir, né, se dá um medicamento experimental lá que está pedindo que pode salvar a vida de um ou não. Aí você está dando só para um e todos os outros que ali não pediram. Não, e de onde vai sair o dinheiro? Demais. Isso. Então, realmente, não tem como achar que isso é só uma questão técnica, que isso não mexe com lá, humano, com humano, com conteúdo interno. E que talvez esse preparo, que você falou, esse autoconhecimento, talvez sirva até mesmo para dar, de certa forma, vamos dizer assim, o conforto para aquelas situações que você não consegue reconhecer seus limites, não tem como. Falar, olha, você eu queria resolver, mas eu não posso resolver. Então, reconhecer os próprios limites, não se misturar com a demanda e, ao mesmo tempo, se colocar como um sujeito responsável naquilo que te cabe ali, né? E não simplesmente lavar as próprias mãos. Porque há uma diferença grande entre reconhecer os próprios limites, eu posso ir até aqui, e lavar as mãos. É o medo, né? É muito fácil. Você fala, eu tenho medo, não vou decidir, não né? Então, você é pago para isso, tem que decidir. Não é? Então, realmente, agora, como eu fico diante disso, como isso me atravessa, essa é a nossa tarefa enquanto profissionais. E isso vai se irradiar para a nossa função de pai, de mãe, de filho, enfim, o que quer que seja. Então, eu quero lançar aqui para você agora uma tese de que nós vamos vai ser para as carreiras jurídicas, para os concursos, tem que ter terapia. As pessoas têm que ser obrigadas a assinar uma declaração de que vai fazer terapia, porque não tem outro caminho, a não ser você parar 1 hora para você se ouvir, perceber o que você está sentindo. Eu acho que terapia é uma meditação também, para acalmar, para deixar centrado, para ir para terapia. Exatamente. Né? Então, assim, que seja um momento, mas para a pessoa trazer aquilo que incomoda ela. A gente não se deixa incomodar, a gente acha que não pode sentir incômodo e vai igual um rolo passando em cima, igual um rolo compressor daquilo que sente, atolado pelas demandas domésticas, demandas profissionais, demandas de toda ordem, né? E aí fala, não, mas eu tenho que ir na academia, não, mas eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que, aí se cuidar vira mais um tem que, e mais uma cobrança, né? Então a gente precisa até sair desse lugar, não, eu vou porque é bom pra mim, né? Porque eu tenho que, é mais um problema, é mais uma coisa, né? Às vezes a gente até combina assim, vamos tomar um café. Nossa, eu tenho que tomar um café, eu tenho que ir com o fulano. Mais uma obrigação. Tudo entra na vala do dever e da obrigação. Não, deveres são benditos, são bem-vindos. Mas assim, quando entra naquela frequência do fardo, virou um fardo, mais um problema, mais uma coisa, eu não tenho tempo para mim. Olha, eu vou lá por mim, porque eu gosto de conversar com as amigas, os amigos. Mas cai naquela coisa do mais uma obrigação, mais uma coisa. Entendeu como que vai minando a caneta que eu digo, o despacho, a decisão, a manifestação, vai minando o ser que profere o ato. E aí é difícil. Eu acho que hoje é algo assim que para mim é muito importante, né, que a gente falou aqui, é o saber lidar com as frustrações.
A gente quer promover justiça, muitas vezes você quer fazer o certo, né? Quem tem valor e que você quer tentar realmente transformar, melhorar a vida das pessoas, às vezes não se consegue. E a gente tem que saber lidar com isso. Exatamente. Né? Eu, assim, senti uma mudança grande, muito grande, do Ministério Público para conselheiro. Uma coisa é você pedir, requerer, acusar, outra é você decidir. Então, muitas vezes há essa frustração porque tem um peso de uma decisão que, assim, ela vem com um peso energético, um peso psicológico, um peso jurídico e que ainda não vai resolver. Você fala, isso, nossa, né, tudo bem, se fosse resolver o problema da saúde, da educação, eu aguentava. Né? Aí você tem que decidir e ainda saber que não vai resolver. Então, acho que precisa-se de um apoio, um conhecimento para saber lidar com esses nossos limites, com as frustrações, até onde eu consegui não se exigir demais, né? Sim. De certa forma, se blindar energeticamente, psicologicamente, falar, olha, eu fiz o meu melhor, né? Rezar, pedir proteção, assim, eu fiz o meu melhor, eu tentei, mas chega um ponto em que não tem jeito. Né? Que não tem jeito. Então, que assim, tem outros atores, tem outras influências, tem outras instituições envolvidas. A gente pode fazer sozinho, só a parte da gente, parte, né? Isso. Com toda a competência e dedicação, mas é só a parte da gente. Exatamente. Acho que lidar com isso hoje é um ponto importante para sairmos, né, sãos. Exatamente. Ficar no nosso lugar, né? Quando a gente sai do nosso lugar, a gente perde força e se esgota. E isso é na família, isso é no trabalho, em qualquer posição, como chefe, como subordinado, a gente ficar no nosso lugar, na nossa exata medida. Né? E aí acho que a partir daí você consegue, né, construir consenso, identificar outros, em outros setores e outras instituições que buscam mesmo, ainda com competências, com visões diferentes. Né? Tem tantas instituições, mesmo do controle, outro com tanto em comum. Então, né? Que você ainda pode pensar caminhos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Sim. Então, acho que alinhar, né, ter essa humildade de discutir, de buscar pontos de vista, permite, de certa forma, crescer. Você tem o ideal e tem o possível. Então, permitir construções coletivas, né? Então, despido individual e coletivamente, institucionalmente, é possível construir. Então, acho que o controle precisa dessa tônica, né, de buscar construir consensos. Maravilha. Meu amigo, muitíssimo obrigada pelo Prazer, papo, pela sua colaboração com esse universo JustPsi. Muito bom ver você, né, com essa postura flexível, né, dentro da sua área e como pai, enfim, buscando o melhor, né? A nossa tarefa de vida é buscar o melhor. E quero deixar o meu convite para novas vindas aqui, né? Novas participações. Vamos montar aqui mais mesas redondas, trazendo assuntos sempre nessa perspectiva JustPsi, de como o autoconhecimento, como que a nossa saúde mental, a gestão das nossas emoções influencia no fazer jurídico, cada um dentro da sua esfera de atribuição. Parabéns a você por identificar tudo isso, né? A gente tem humildade de reconhecer que nós não somos robôs, autônomos, não. Por trás do juiz, do advogado, do promotor, tem uma vida humana ali com todas as suas fraquezas. Com a sua luz e a sua sombra. Exatamente, né? Buscando fazer o seu melhor. É isso aí. Muitíssimo obrigado, Fabrício. Eu agradeço. Eu quero agradecer ao Sistema Sagres de Comunicação por disponibilizar esse estúdio, todo esse aparato tecnológico, e até o nosso próximo programa. Obrigada.